que é servir. Servir. Uma atitude de amor. O texto principal é Marcos, capítulo 10, verso 45, diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse conceito de servir, às vezes a gente não consegue assimilá-lo muito bem. Aqui no Brasil, tem uma figura, né, um personagem, em todos os lugares, que ele leva o nome de servidor público, né? É um professor numa escola pública, que é o meu caso, por exemplo, é um atendente num posto de saúde, é um enfermeiro, é um médico no hospital, entende? Nos órgãos do governo estadual, municipal, federal, e o termo é este, servidor público. E o brasileiro, ele não tem essa noção que aquela pessoa que está ali atendendo, ele é funcionário do povo. O prefeito também, o governador e o presidente também são servidores públicos, com uma diferença, né, que eles são por um tempo limitado. Mas nós, como cidadãos, muitas vezes não entendemos isto. E aquelas pessoas que trabalham ali, muitos também tratam o povo de forma terrível, esquecendo que é o povo que paga a cada um deles. E esse termo, servidor público, é porque ele está ali para servir o público, o povo que o paga. Então, na vida cristã, também muito cristão não entendeu. Entende? O próprio Jesus, quando veio aqui, ele deu vários exemplos. Em Marcos 20, 28, ele diz assim, ó: Jesus, o Filho de Deus encarnado, veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Muitas vezes nós, na nossa comunidade religiosa, nós queremos ser servidos, né? Mas nós não queremos servir. Porque servir para nós vem dar uma ideia de subserviência, dá uma ideia de submissão, entende? E nós não gostamos disso. Só que se você é seguidor de Jesus Cristo nos 4 evangelhos, ele repetiu isso várias vezes. Um exemplo maravilhoso, maravilhoso, é a Santa Ceia, o lava-pés. Quando todo mundo ali se assentou, eles não tinham contratado ninguém para lavar os pés. E quando Jesus começou a lavar os pés das pessoas, foi Deus nos acuda. Como assim? Como assim? É o caso de Pedro. Quando Jesus se abaixou para lavar os seus pés, ele disse: não, jamais. Ele falou assim: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E Pedro, bastante fanfarrão que era, falou: então, senhor, então pode me dar um banho logo todo, né? Mas o ato do lava-pés é um ato de humildade e de submissão. E Jesus lavou os pés de todos os que estavam ali. Ao dar a sua própria vida lá na cruz do Calvário, Jesus deu um grande exemplo, o maior exemplo de submissão, né? Não só Jesus, a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, morreram, né? Entregaram a Jesus para morrer por nós. Havia necessidade de um sacrifício e Jesus se sacrificou por nós. Tem exemplo maior de serviço do que isso? Não tem, não tem. Tem uma frase popular que diz assim: aquele que não vive para servir, aquele que não vive para servir, não serve para viver. E, infelizmente, nesse nosso mundo capitalista, a gente quer se dar bem, a gente quer ter o máximo possível, mas quando é para ajudar outras pessoas, a gente sempre arruma uma desculpa. Melhor
é dar do que receber. Essa é uma orientação também de Jesus. Ele fala isso, Paulo, depois, contando Atos, apresenta esse conceito, né? E a própria generosidade de Jesus, em todos os sentidos, trabalha nessa perspectiva. O ato de dar não se limita apenas a bens materiais. Este é um outro equívoco, que a gente acha que dar, de servir, é só quando eu contribuo financeiramente, quando eu dou um bem para outra pessoa. Não. Inclui também oferecer apoio emocional, encorajamento e ajuda prática aos que estão ao nosso redor, demonstrando assim o amor de Cristo de maneira tangível, de maneira palpável, de maneira concreta. Quando eu faço assim, entende? Quando eu faço assim, eu demonstro o meu amor para com as pessoas. É que nós, seres humanos, também temos um conceito equivocado de amor. Nós normalmente amamos quem pode nos oferecer algo em troca. Mas o amor que Jesus tem por nós é um amor que não exige isso. Porque Deus nos amou sem nós termos nada a oferecer. E por que Ele nos amou? Porque Ele é amor. Esse é o elemento mais importante. Ao reconhecer que tudo que temos vem de Deus e que somos mordomos de seus recursos, somos motivados a ser generosos e a compartilhar com os outros o que Ele nos confiou. Você reconhece isso? Você percebe que tudo que você tem foi Deus que te proporcionou? E que é dele? E que você é apenas um mordomo? E como mordomo, você, ao ser generoso para com as outras pessoas, você expõe este amor que Deus teve para contigo? Então, seja generoso, sirva. Eu já falei, não é só financeiramente. Você está pensando, mas eu sou muito pobre, eu não tenho recursos. Não, mas eu não falei só de recursos. Nós podemos servir de muitas formas. E aqui tem um outro elemento. Nós fomos, olha só, como Jesus veio para este mundo, não para ser servido, mas para servir, nós, como seguidores de Cristo, fomos chamados para servir também. Entendeu? Todo seguidor de Cristo é chamado para servir. Fomos criados para boas obras que Deus preparou de antemão para todos nós. As boas obras que estão aqui, não é necessariamente, porque às vezes a gente pensa boas obras, guardar os 10 mandamentos. Ok, guardar a lei de Deus, guardar o sábado, tal. Não só isso. As boas obras se traduzem em serviços, em ação. O amor, ele precisa ser transformado em uma ação prática na vida das outras pessoas. O serviço não é apenas uma opção para os cristãos, mas uma resposta natural ao amor de Deus em nossas vidas e expressão da nossa fé em ação. Serviço para com o outro, cuidar do outro, fazer algo pelo outro, é a fé em ação. Porque senão é uma fé vazia, é uma fé só de teoria. E de onde é que nós tiramos isso? Eu já apresentei. Jesus é o maior exemplo de uma pessoa que viveu neste mundo para servir. O chamado para servir não se limita a contextos específicos, como o ministério pastoral, ou ser um missionário e tal, não. Por quê? Porque Paulo fala que todos nós fomos chamados, cada um com um propósito. A uns o ministério pastoral, a outros missionário, a outros cuidador, a outros o amor, a outros a oração. Muitos dons foram distribuídos para que as pessoas pudessem. Eu vi uma história uma vez falando sobre serviço. Tinha uma irmãzinha que ela não sabia fazer quase nada na igreja. Mas ela tinha um ministério. O ministério dela era, todo sábado ela morava sozinha, e todo sábado ela preparava o almoço para mais uma pessoa lá na casa dela. E todo sábado ela escolhia uma pessoa que estava frequentando a igreja
para levá-lo para almoçar em casa. Olha que coisa bacana. Um ministério, uma ação prática, né? Cuidar daquelas pessoas. Tá certo? Vou apresentar 3 exemplos de pessoas que serviram na Bíblia. Moisés foi um grande serviçal. Serviu o povo como líder, como libertador, conduziu o povo da escravidão, estabeleceu, chegou quase a levar o povo na terra prometida. Ruth, né, serviu sua sogra Noemi, com dedicação e fidelidade, escolhendo permanecer com ela e apoiá-la em tempos difíceis, mesmo não sendo judia. E, por último, tem uma história lindíssima da serva de Naamã, que nem tem nome. A Bíblia não diz o nome dela. Uma menina, uma adolescente, que foi levada cativa e era escrava na casa do homem mais poderoso da Síria. E aí, ele era leproso. E ela deu um exemplo fantástico de serviço. Quando ela viu a história dele e tal, e ela podia muito bem dizer, não vou falar nada não. Estou nem aí não, estou aqui como escravo. Né? Mas ela, não só ela falou, olha como isso aqui é importante, como a fala dela impactou positivamente. Também se fosse uma criada, uma escrava relapsa, uma escrava péssima, que vivia o tempo todo tendo que ser, né, açoitada para trabalhar, com certeza não teria, ninguém daria ouvidos a ela. Ela contou de Eliseu e trouxe a cura àquele homem. Irmãos, servir não deve ser encarado como uma obrigação ou algo penoso, mas como uma atitude de amor. Nós vamos servir porque nós amamos a um Deus que nos amou primeiro, e como retribuição por este amor que Ele nos deu, que Ele tem para conosco, nós então apresentamos esse amor a outras pessoas na forma de serviços. Servir é uma atitude de amor. Que neste 2025, eu e você possamos renovar todos os dias em nossos corações o desejo de servir, de ser um servidor de Cristo e apresentar Cristo a outras pessoas. Feche seus olhos, amantíssimo Deus, que o Teu Santo Espírito possa habitar nossos corações, porque serviços de amor, servir a outras pessoas, apresentar Cristo de uma forma prática, a fé em ação, só pode acontecer em nossas vidas se for motivada e levada adiante através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado poderosamente em nós e que nós possamos sentir dia a dia o desejo de apresentar Cristo a outras pessoas. Fique conosco, dê-nos um sábado sob Teu comando, sob Tua proteção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.